Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. De madrugada. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. João 21. Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam aprender, confundiam-se em atitudes negativas. Pensamentos contraditórios e angustiados azorragavam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor. Porque o Cristo fora imolado na cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem-amada ao olvido ou à indiferença. Vigilante, atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir pelo caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-os perceber e confessar-os a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da glória, que mais particularmente me orais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária.
em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Muita paz. A gente viu a semana passada, estava falando aqui no final, das características dos espíritos imperfeitos. E a gente viu, trocou algumas ideias a respeito da ignorância e do desejo do mal. E ficamos de fazer alguns comentários sobre as paixões. Espíritos imperfeitos, a ignorância e o desejo do mal, e todas as paixões más, que eles retardam o progresso. Então entendam, paixão má retarda progresso. Vamos estudar o que é paixão para a gente ver o que pode estar retardando o nosso progresso. Porque todo aquele que está nesse caminho fica estacionado e muitas vezes adquirindo mais dívidas. Porque o problema não é você ficar estacionado. Você quando está parado, você não vai nem para frente nem para trás. O problema é quando você está parado e aumentando o peso daquilo que você está suportando. É você aumentar as suas dívidas por não estar fazendo o bem. Esse tema paixão é muito importante e no nosso livro dos Espíritos tem questões só sobre elas. E são questões que a gente costuma usar muito como explicação para alguns problemas que a gente tem na vida, sabe? E Kardec faz um comentário próprio. Ele diz que paixão é todo incremento que eu dou a algum sentimento ou a uma necessidade. Quando ele fala em incremento, quer dizer que eu estou descompensando a minha balança das ferramentas que Deus me deu para que eu aprendesse e que eu progredisse. Toda vez que eu altero essa balança, eu estou me comprometendo. Necessidade são sensações que a gente tem de algo que nos falta. É você sentir a carência por alguma coisa que você julga ser importante para o seu equilíbrio e para o seu bem-estar. Então, entenda, essa palavra sensação e essa palavra necessidade, entende? Ela tem um caráter muito pessoal de cada criatura. De acordo com a interpretação que ele dá, das sensações que ele tem, ele vai dizer que aquilo ali é mais importante ou menos importante para que ele tenha equilíbrio ou que ele fique bem consigo mesmo. E aí é que está o X da questão. Porque a única maneira de você avaliar isso é você usar o bom senso. E o bom senso, ele vem em consequência da pessoa que tem discernimento. O discernimento é a porta de entrada das pessoas que estão tomando decisões com consciência. A única maneira de você analisar uma necessidade é você usar da ferramenta da razão, em que você vai refletir e ponderar sobre qualquer situação ou fato, para ver as consequências daquilo na sua vida e se aquilo realmente é fundamental para você, para que você tenha equilíbrio e para que você se sinta bem.
sem usar essa razão, essa capacidade de você tomar decisão, você nunca vai ter uma análise precisa se aquilo é realmente uma necessidade ou não. A coisa fica muito complicada, porque cada um diz em si, entende, que realmente precisa daquilo outro, que aquilo é fundamental, daquilo que não é fundamental. Mas uma coisa é certa: você pode usar de subterfúgios aqui na Terra, e que o seu ego, a grande maioria das vezes, vai estar sempre valorizando a mais as sensações que a gente tem. E com isso, a gente aumenta as nossas necessidades. E aí a gente se complica. Porque toda vez que você faz isso, você está criando uma paixão para você. Vai com Deus mais uma vez. Eu vou trabalhar daqui a pouquinho. Alô, Deus proteja. Então veja que toda vez que nós praticamos um abuso, que eu faço algo excessivo ou faço algo injusto, eu estou entrando no caminho da paixão. E eu estou me comprometendo com a lei de Deus. Do mesmo modo são com os sentimentos. Os nossos sentimentos, a gente não é tão difícil de você avaliar, porque a gente classifica eles de valência positiva ou negativa. Os sentimentos são filhos das nossas emoções. Se sensação é a impressão que eu fico de uma percepção, percepção é o estímulo que me vem. Quando ele impressiona os sensores do meu corpo, essa impressão a gente chama de sensação. Então eu tenho na minha retina, entende? A capacidade que ela tem de sentir a impressão do estímulo luminoso. Essa impressão que eu tenho é a sensação. O estímulo é a percepção. Entende? Do mesmo modo eu tenho as papilas gustativas, que é o sensor da gustação. Quando eu boto alguma coisa doce na minha boca, eu tenho a sensação, a impressão de que aquilo ali é doce. Então, é assim que eu tenho que entender o que é essas sensações. Porque a necessidade são sensações de que está me faltando alguma coisa. A pessoa que come em excesso, ele tem sensação que está sentindo fome em demasia, mas na verdade ele transformou a sensação de comer como um objeto de prazer. E ele come a mais do que ele deveria, por isso que ele fica obeso. Está dando para entender como uma coisa bem delicadazinha? Pois é, porque a pessoa que está acima de peso, ela tem paixão pela comida. Entende? E assim você serve para tudo, para tudo. Tem gente que se não tiver a sensação de estar com o celular na mão, está desguarnecido, que vai acontecer coisa ruim, que tem coisa acontecendo que ele não sabe. Então essa sensação, essa necessidade exagerada, isso é uma paixão. A pessoa que tem o costume de ficar vendo filmes o tempo todo, entende? Vendo notícias o tempo todo, é a mesma coisa. Então a gente cria muitas necessidades que na verdade e na realidade, se você for usar o bom senso, você vai ver que aquilo ali não tem tanta necessidade assim. E toda vez que você encontrar uma explicação para isso, de que não tem tanta necessidade assim, entenda, você está sendo vítima de uma paixão. Os sentimentos de valência positiva é aquilo que eu sinto, e esse sentimento é algo duradouro, é diferente de uma emoção, que é algo instantâneo, agudo. A emoção
é o que eu sinto agora. Sentimentos é o que eu sinto a longo prazo. Entende? Então, eu tenho um sentimento de amor pelos meus filhos. Isso é contínuo, a vida inteira. Entende? Eu tenho um sentimento de amor por plantas. Isso aí é contínuo. Entende? Já a emoção não é o que eu estou sentindo aqui agora. Então, entenda que os sentimentos, ele é uma consequência das minhas emoções. É a emoção que vai dar origem aos sentimentos. Quando eu valorizo uma emoção, conscientizando daquilo, eu estou trabalhando em mim um sentimento. E se esses sentimentos são de valência positiva, são todos aqueles em que, quando eu estou exercitando, ele está gerando aproximação, com bem-estar entre todos. Os sentimentos de valência negativa é o oposto. É aquilo que gera afastamento. Quando eu estou exercitando, eu estou querendo algo mais para mim em detrimento do outro. Isso gera afastamento, porque eu estou querendo ficar em cima, sempre valorizando meus sentimentos, em detrimento do outro que eu estou subjugando ou desprezando. Então, quando ele fala em paixão, mar, são sentimentos de valência negativa. E sentimento de valência negativa, quando eu valorizo mais eu, o nome já diz, eu estou valorizando o ego, eu estou visando a mim exclusivamente, e é mais a mim. Entenda que egoísmo é quando eu vejo primeiro eu, depois os meus, e o resto que se dane. Isso é egoísmo. É por isso que gera afastamento das pessoas. Até entre você e os seus. Porque entre você e os seus, você é mais você mesmo. Os outros vêm em consequência. Entende? Então, é assim que a gente entende as coisas, para que você saiba realmente se analisar e se conhecer. Porque se você acha que tem tanta necessidade de usar sapato, isso não justifica você ter 10, 15, 20 sapatos. Se você acha que é tão importante se vestir, e é importante, é uma necessidade física, é uma sensação que a gente tem, até de pudor, de cobrir nosso corpo. Mas isso não justifica você ter 50 camisas, 10 calças, não justifica. Entenda que você só vai usar uma roupa de cada vez. Se você tem 50 camisas, você vai usar 50 dias seguidos camisas diferentes. Se você tem essa quantidade toda de sapato, e tem gente que tem mesmo, tem gente que tem coleção de sapato, tem coleção de bolsa, e aí vai. As pessoas aumentam suas necessidades. E o interessante são as explicações que procuram dar para isso. Porque a justificativa não existe, mas a explicação talvez exista, sabe? Ah, mas é porque com essa camisa tem que ser esse sapato, com essa calça tem que ser assim, entendeu? Assim vai. Tem que ter aquela sensação de que está harmônica e equilibrada com ela mesma. É isso que vai dar bem-estar para ela, sabe? Então a gente cria sensações. E o próprio mundo que a gente vive, entende? Que é um mundo consumista, ele cria sensações, cria modismo. E todo modismo, você se sente no ímpeto de querer participar daquela maioria. Entende? Então, se é um modelo tal, eu não tenho, nossa senhora, como que eu não vou ter um modelo tal? Se todo mundo está tendo. Entende? Então, a gente tem que entender essas coisas, entende? Porque a gente tem, são as paixões humanas que impedem o nosso progresso. Aí você vai dizer, mas como é que isso vai impedir? Mas lógico que vai impedir, porque espírito inferior não é que predomina a matéria sobre o espírito? Espírito, bom, não sou aquele que já predomina mais o espírito do que a matéria? Então, quando você valoriza mais o lado material, em detrimento do lado espiritual,
você está valorizando a sua inferioridade. Você está gostando de ser daquele jeito. Você está se recusando a se educar espiritualmente com a vida material que Deus te deu para o seu progresso. É por isso que as paixões mais impedem o nosso progresso. Então não precisa a gente ter tanta roupa. Não precisa ter tanto sapato, tanto daquilo outro. Entende? A gente vai criando coisas, entende? Leva para a televisão. Como vai ter só uma televisão em casa? Tem que ter na casa, tem que ter no quarto, tem que ter não sei aonde, tem que ter, por quê? Mas é importante. Como vai dar tanta importância para uma coisa que você já tem de sobra em casa? A pessoa tem que ter a capacidade de pensar com frieza, sem deixar as emoções tomarem conta da decisão. Porque quando você deixa a emoção tomar conta da decisão, o seu sistema de recompensa está desbalanceado. O seu desejo fala mais alto do que ao que a sua razão diz que deve ser. E aí você desbalanceia a coisa, sabe? Uma vai ser mais valorizada do que a outra. Por isso que Kardec fala, é um incremento, é um exagero que eu dou. Há uma necessidade, há uma sensação de algo que está me faltando, ou há um sentimento, que é aquilo que eu sinto que tem uma duração grande daquela sensação daquilo que eu estou sentindo, sabe? Então a coisa fica muito delicada, porque se você for analisar, todos nós temos muitas paixões. E eu te garanto que a maioria delas é de valência negativa. A coisa fica muito mais delicada quando você pergunta, mas então toda paixão vai ser ruim? E não é. Quando a paixão é de valência positiva, e quando a paixão é comandada pela sua vontade, a coisa é bela e formosa. Porque a vontade ela começa na tua capacidade de tomar decisão. A vontade não é a capacidade que eu tenho de querer e de escolher. Isso é tomar decisão. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa objetiva ou subjetiva, então entenda, se a tua vontade é quem comanda, isso quer dizer que a tua razão está domando esse incremento que você está dando a esse sentimento, a essa sensação. A vontade não vai deixar que o desejo venha tomar conta da tua razão. Então, o comando da paixão é algo fundamental para eu saber se ela está sendo de valência positiva ou negativa. Se é a vontade que comanda a paixão, isso é bom. Se é a paixão que comanda a vontade, dançou. Perdeu toda a razão. Se o que você está fazendo é de valência positiva, ótimo. Se é de valência negativa, não é bom. Então, por isso que ele fala, as paixões más, elas vão comprometer a nossa evolução, o nosso progresso. E no caso dos espíritos inferiores, essa é uma das características dele. Ficar sofrendo com as suas paixões. Criam necessidades onde não tem. E abusam de sentimentos, porque valorizam mais o seu ego do que a fraternidade que nos envolve como filhos de Deus. E aí a gente vai se complicando, porque entenda, qualquer porta que você abra para que você entre em intercâmbio mental com a espiritualidade inferior, é um vínculo que se estabelece e que você, para se libertar daquilo, você só vai conseguir quando conscientemente e usando muita energia, você vai dizer basta.
para aquele engano que você cometeu. Você precisa sair da ilusão de que aquilo é realmente uma necessidade. Você precisa sair da ilusão de que os sentimentos que você tem não devem ser baseados em tudo aquilo que vai te satisfazer. Mas muito pelo contrário. É como Jesus falou para a gente. O maior do reino dos céus é o que mais servir, e não aquele que quer ser servido. Toda vez que eu quero ser servido, eu estou exercitando o egoísmo. Toda vez que eu estou servindo aos outros, eu estou começando a trabalhar um pouco de altruísmo. Então, a gente vive com esses intercâmbios o tempo todo, sendo sugestionado pela espiritualidade inferior para nos tirar do caminho do progresso. Todo espírito que quer se vingar, todo espírito que tem inveja, todo espírito que não quer que o bem prevaleça, ele vai fazer de tudo para que você entre no caminho da paixão. E não é difícil, é extremamente fácil. Quando você vê no livro Tormentos da Obsessão os exemplos das 4 torres verdades, onde tem o sexo, narcisismo físico e narcisismo moral, onde tem o poder e o dinheiro, entenda, isso são necessidades. Isso tudo são sensações que o sexo me dá. Sensações que o narcisismo físico me produz. Sensações e sentimentos que o narcisismo moral nos causa. Sensações de ter poder. Sensações de ter dinheiro para ter cada vez mais sensações com o que o dinheiro pode me dar, com o que o poder pode me dar, com o que esse narcisismo moral nos proporciona, com o que o narcisismo físico, esse embelezamento do corpo, que chega aos absurdos de danificarem tanto corpo com tantas tatuagens, achando que aquilo ali é uma beleza, que aquilo ali é uma necessidade. Entenda, do narcisismo físico, todo vício é rotulado e cai nesse contexto de narcisismo. A pessoa que bebe bebida alcoólica é narcisista. Quem usa drogas ilícitas é narcisista. Quem usa drogas lícitas sem necessidades é narcisista. Então, é um leque imenso que você pode ser sugestionado e que você vai valorizar algo que realmente não te é necessário. A gente tem que ter, por exemplo, um corpo escultural perfeito e ficar medindo aqui, acolá, assim, ter estruturinha, coisa e tal. Isso é narcisismo. Não pensa que é teu anjo da guarda que está no meio disso. Não pensa que são espíritos bons que estão no meio disso, não. E se você não consegue enxergar isso, entenda, você é uma pessoa fascinada. Porque quando você não dá valor a algo que a vida está te mostrando que é verdade, e você se joga necessariamente no caminho da mentira, você está fascinado. Então, veja que a quantidade de influência negativa que campeia no planeta de provas e expiações é algo assustador. Porque toda vez que eu estou usando do meu corpo, exagerando uma necessidade, valorizando uma sensação que não me é importante como aquilo que eu acho que deveria ser, valorizando sentimentos de valência negativas, em que eu desprezo o que as pessoas que me amam dizem, porque vale mais é a sensação que eu tenho. Entenda, eu estou fornecendo um fluxo de energia para esse mundo espiritual inferior que vive o tempo inteiro
nos vampirizando através do intercâmbio mental. É assim que se vive aqui na Terra. Nós vivemos desse jeito. Os nossos, mais ainda. Aqueles que não entendem, Nossa Senhora. Esses é que não vão querer entender mesmo, está entendendo? Porque não tem a base da sua razão para ter capacidade de ter uma referência e refletir com mais profundidade. Gente, eu vejo isso no meu consultório o tempo inteiro. Tem hora que eu paro lá e digo, meu Deus, me vem uma coisinha diferente aqui. Me vem algo que seja físico mesmo, assim, só físico. Que não tenha tanta interferência no mundo espiritual. Porque fica complicado, sabe? Você começa a querer mostrar, direcionar a coisa, entende? E você vê que às vezes você está falando, a pessoa não tem capacidade de ter entendimento. Não tem entendimento. Entende? E por mais que você queira mostrar que 2 e 2 são 4, não dá. A pessoa não reconhece nem o 2, quanto mais 2 e 2 são 4. Por quê? Porque o intercâmbio mental que elas vivem, entende? Obliterou a capacidade de raciocinar. Desbalanceou as ferramentas que Deus nos deu ao Espírito. Porque as ferramentas que o Espírito tem são 3, e só 3. Pensamento, sentimento e vontade, sabe? Existe algum outro agora que está sendo analisado mais e que eu acho que vai ser muito bom para a gente, sabe? Que se chama de motivação. Muitas vertentes hoje da psicologia valorizam muito essa motivação. E não pense você que o Espírito está fora disso, quando Kardec diz pensamento, sentimento e vontade, porque não está fora disso, entende? Motivação é nada mais, nada menos do que esforço. Esforço é a motivação consciente. Vê quantas vezes existe essa palavra esforço dentro do nosso livro dos Espíritos. Esforço é energia, mas o princípio espiritual, esse ser independente, nele só vai ter pensamento, sentimento e vontade. Ele com isso vai usar mais ou menos energia, dependente da vontade dele, em querer fazer ou deixar fazer alguma coisa. Entende? Então, a energia, a motivação, ela vem muitas vezes como consequência dessas ferramentas que o Espírito tem. E o que é que acontece quando eu estou no caminho da paixão? O meu sistema afetivo, que é onde estão sensações e sentimentos, ele fala mais alto. Eu dei um incremento nisso aqui. E quando eu dou um incremento nisso aqui, o outro não está sendo valorizado, que é a razão. E o que é que vai acontecer? Quanto menos racional eu for, maior e mais vigorosa vai ser a minha paixão. Entende? A coisa vai se desbalanceando aos poucos. Eu vou criando sensações que não tem e a coisa vai aumentando. E entenda, esse intercâmbio mental que vive comigo no caminho das paixões, dos vícios, ele vai projetando ideias, mas isso é bom, isso é gostoso, isso é importante, vai fundo, ele que vai ao teu desejo, tá entendendo? Isso é o que te dá prazer. Você se motive para isso. Desejo, motivação e prazer, sistema puro de recompensa. Do outro lado está o teu pré-frontal, que é onde está a tua capacidade de raciocinar e de usar a tua vontade. Se a vontade estiver ainda sendo bem exercitada, tudo bem. Você ainda tem a chance. Caso contrário, quando essa vontade já não é mais operante, dançou. É igual a pessoa que diz, eu vou beber para experimentar. Vai e bebe. Aí depois diz, eu vou beber todo domingo com meus colegas.
vai e bebe. Aí é chamada a atenção que álcool vicia. Quando eu quiser eu paro. Eu fico 6 dias sem beber. Eu só bebo no domingo. Quando eu quiser eu paro. Aí depois estende a coisa para sábado e domingo. Quando eu quiser eu paro. Tem 5 dias que eu não bebo. Aí depois começa na sexta-feira à noite. Quando eu quiser eu paro. Tem os outros dias que eu não bebo. Aí depois começa dizendo, eu vou tomar uma no final do dia, porque trabalhei tanto, eu preciso relaxar. Olha que ilusão. Relaxar. E bebe. Aí todo dia quando chega do trabalho, bebe uma também. Quando eu quiser eu paro. Eu fico o dia inteiro sem beber, só bebo quando chego em casa. Você entende como é que funciona o vício? Você entende como é que funciona uma paixão? É desse jeito. Aí depois que você bebe um pouco todo dia, aí você diz, agora você tem que parar de vez. Não. Eu paro aos poucos. Eu comecei aos poucos e não para. Porque o vício já tomou conta do seu sistema volitivo. É preciso você ter humildade e dizer, eu vou ter que enfrentar e vencer realmente essa necessidade que eu criei para mim. Porque eu não tinha necessidade de começar a beber. A coisa funciona para tudo do mesmo jeito. Entende? É aquela pessoa que também quer aquele corpo perfeito. Então eu vou fazer isso. Entende? Eu quero cabelo assim, eu quero olho assim, eu quero bochecha assim. Entende? Eu quero peito do jeito. Entende? Eu quero... Quando a pessoa vê, já fez tanto procedimento, já fez tanta coisa, que ela já não é mais aquela pessoa que ela era. Ela perdeu toda a naturalidade. Você sabe o que é perder sua naturalidade? Deve ser uma coisa muito desconfortável, não sei. Porque se tem uma coisa que eu adoro, é a minha naturalidade. Embora os outros possam não gostar, mas eu gosto. Eu gosto de ser natural do jeito que eu sou. Entende? E isso para mim é autoestima. Adoro. Entende? Nem um copo de barro, eu adoro a mim mesmo quando eu falo. É a mesma coisa. Isso é autoestima. É gostoso, entende? É lógico que a gente tem que ter um bom senso. Um bom senso, para você depois sim vai descer tanto, tá entendendo? Mas pelo menos manter sua autoestima você precisa. Porque caso contrário, gente, você vai terminar sendo uma marionete da espiritualidade inferior. E o que mais pesa é isso aqui, retardar o progresso. Já pensou você chegar do outro lado? Não, passamos uma situação difícil danada aqui na Terra. Não foi fácil a coisa. Não estou dizendo que foi difícil também. Mas foi muito trabalho, gente. Muito trabalho e com pouca colaboração. Porque é isso que você tem que entender. A gente tem muito trabalho e pouca colaboração. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem falou, Jesus já falou, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Só precisa dizer isso, Jesus falou. Entendeu? Os trabalhadores são poucos, então tem que trabalhar muito, tá entendendo? Porque a seara é grande. Entende? Então a gente passa, trabalha, você chega do outro lado, olha para trás, e aí? Onde é que está o meu progresso? Onde é que está? Por quê? Porque entenda, a diferença entre um espírito errante e um espírito encarnado é que o espírito errante não tem sensações, porque não tem corpo físico. Ele não tem o sensor de tato para fazer assim, bater. Quando ele vai bater, não vai. Você entende o que é sensação? Então o espírito ele não tem isso, entende? E é isso que faz com que ele vive na região umbralina ou trevosa, porque ele fica se iludindo nas sensações que nós temos. Então eles estimulam para que eu tenha cada vez mais sensações, para que eles continuem vendo, curtindo,
se iludindo com aquilo que eu estou tendo e sentindo prazer de me ver daquele jeito, achando que aquilo ali também é bom para ele. Veja o sofrimento que é uma entidade dessa no mundo espiritual. Porque nem para ter a sensação realmente que tomou um gole de pinga tem. Não tem. Ele tem a ilusão daquela percepção que a pessoa sentiu, interpretou, entendeu, coisa e tal, e ele sente aquilo. Ai, como é bom. Como que é bom que ele não sentiu, na verdade, na realidade, nada. Então os espíritos, quando se enganam, eles vão ter que enfrentar seus sentimentos. E aí que está o X da questão. E para você ter uma noção, eu falei isso ontem, eu vou falar de novo hoje, porque isso aqui é importante, sabe? Você pega o livro dos Mensageiros de André Luiz, tem os 14 primeiros capítulos, tem o quê? Os espíritos todos que foram orientados, instruídos, se prepararam, 30, 40 anos lá no nosso lado, mergulharam aqui na terra, chegaram aqui, bufo. Não realizaram o que estava tão programado. Por quê? Porque as sensações do corpo mudou aquilo que eles sentiam lá. Lá eles têm sentimentos, sensações, somos nós aqui quando tem o corpo com fluido vital animalizado. Então o espírito lá não sabe o que é você ter que trabalhar para pagar água, luz, telefone. O espírito lá não sabe se você está tendo que dormir demais ou está dormindo de menos aqui, está se sacrificando para fazer isso, aquilo, outro. Não sabe, meu. Ele não tem sensação, ele não tem corpo para isso. E olha que tem muitos que contam vantagem, sabe? Eu acho interessante essas coisas. Eu quero ver quando esses espíritos mergulharem aqui que tiverem que fazer essas obrigações. Porque falar de cima para baixo, de gogó, é fácil, meu. Vem para cá. Faz aqui. Aí você entende o que é a humildade de Chico. Quando reconhecia todas as dificuldades e fraquezas que ele ainda sentia. Isso sim eu valorizo. Esse sabia o que estava passando, mais do que a gente. E passou com humildade e trabalhando na caridade. Esse sim. Mas os que estão lá, só falando, não, vem e sente a coisa. Porque não vai ser bolinho como se fala, não. Está entendendo? Não vai ser. Ah, mas isso depende do progresso, digamos, depende. Com certeza depende. Mas o esforço, o suor e a lágrima é igual para todo mundo. Porque não tem privilégio na lei de Deus. Então vem para cá, entende? Fica aqui, dormindo pouco, trabalhando muito, com pouca colaboração dos outros. E cada um querendo cada vez mais montar no teu cangote. Vem para ver se é bom. Então, são essas coisas que a gente tem que entender. Porque no planeta de provas e expiações predomina isso, esses espíritos inferiores. Então, a seara realmente é grande e os trabalhadores realmente são poucos. Mas que a gente saiba valorizar esses poucos. Eu não estou dizendo que tem que querer tirar a expiação ou a prova de ninguém. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que vamos tentar não dificultar tanta coisa, né? Não dificultar tanto. E vamos fazer o máximo que a gente pode, para depois, quando chegar pelo menos lá no mundo espiritual, olhar e dizer, poxa, se eu melhorei 1%, eu vou estar feliz. Porque eu já não sou mais aquele que eu era. Se eu sofri naquela escala 100, na próxima encarnação vou sofrer só 99. Já não vai ser mais 100. Entende como que é a coisa? Então vamos pensar desse jeito, sabe? Porque é isso que vai trazer para a gente esforço, essa motivação consciente. Tá difícil? Tá. Mas eu vou fazer. Vai doer? Vai. Mas eu vou superar. Vou sentir angústia? Vou. Mas eu sei que uma hora ela passa.
Você entende o que é brilho? É isso. É essa energia. É esse esforço que a ciência hoje chama de motivação, que diferencia tantas pessoas entre si, mas que depende exclusivamente da noção do que é a vida e do que é o significado da vida que cada um tem, porque é daí que ele vai tirar a energia para dizer: eu sei que é assim, porque eu sinto que é assim. Então eu tenho conhecimento e eu tenho vivência emotiva do meu sistema afetivo que é desse jeito. Então, se eu sei que é, se eu sinto que é, por que é que eu não vou fazer? Vou continuar me entregando para as paixões? Vou continuar sendo esse espírito inferior que eu sei que eu ainda sou? Deus está me dando mais uma oportunidade para fazer? Então não, filho. Vai lá. Pensa com clareza. Vença suas paixões e vá em busca do seu progresso. Quem não quiser fazer isso, paciência. A hora dele vai chegar. Cuida você da sua vida. Porque cada um é construtor de si mesmo, entende? A cada um será dado segundo sua obra e não segundo a obra dos outros. Muita paz a todos. Senhor de infinita bondade, do santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo de quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Que nós possamos, nesses derradeiros momentos, com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, agradecer por mais esta oportunidade de aprendizado, de conhecimento, e que possamos, Pai amado, levar esses ensinamentos conosco, reflexionados, buscando a compreensão e trazer, Pai, para a prática de nossa vida.
Por isso te pedimos, Pai amado, luz para o nosso entendimento e a força para o nosso querer. Força esta para que possamos empenhá-la na educação de cada um de nós, educando e direcionando essa nossa vontade de querer e escolher, de fazer ou deixar de fazer. Diante dessa educação, que possamos pensar, ver e agir como o espírito imortal que cada um de nós é. Que busquemos o esforço, a motivação em nossos dias de caminhada. E que possamos caminhar lado a lado com o nosso Divino Mestre Jesus, modelo e guia de nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos de todo o mal.